servidores que estão aqui presentes, que nos acompanham nas galerias, na Galeria do Elber e também pela TV Fortaleza, Rádio FM Fortaleza. Nós estamos, nesse período extraordinário, fazendo um debate acerca da proposta de reforma administrativa do prefeito Roberto Cláudio. E no nosso entendimento, o que nós estamos fazendo, claro que não com o nosso voto, é entregar ao prefeito eleito um cheque em branco para ele preencher. Digo isso porque são em vários artigos deste projeto de lei, a Câmara diz que o prefeito, por decreto, é quem vai cuidar da estruturação, das atribuições, do remanejamento desses servidores. Então, eu acho que o pecado original desse projeto é isso. É tirar uma atribuição que é da Câmara, que está prevista no artigo 33, nos incisos 10 e 11 da nossa lei orgânica municipal, que diz toda a questão da estruturação, da criação de cargos e das atribuições, aqui tem os cargos, mas as atribuições deverão ser por projeto de lei. Houve uma pequena confusão no debate da sala das comissões entre competência e poder de iniciativa. A competência é do legislativo, o poder de iniciativa é do prefeito. Mas ele deverá mandar à casa um projeto de lei para tratar das atribuições, da estruturação desses órgãos. E o que é que foi feito aqui nesse projeto? O que é feito nesse projeto é determinar, como tem no artigo 6º, o Poder Executivo regulamentará por decreto as competências e atribuições das coordenadorias criadas por este artigo. No artigo 8º, respeitadas as limitações constitucionais, o Poder Executivo regulamentará por decreto a organização, a estrutura, a distribuição, a denominação dos cargos e funcionamento dos órgãos e entidades da administração municipal. No artigo 22, fica autorizado por decreto do chefe do Poder Executivo a remoção dos servidores lotados nas secretarias fundidas. E no artigo 23, também por decreto, o remanejamento de verbas, transferência e utilização do orçamento para dar cabo disso. Ou seja, eu ouvi agora de um assessor há pouco tempo, ele disse assim: a verdadeira reforma administrativa poderá vir depois. E virá sem passar por esta casa. E virá sem a presença dos que estão aqui hoje acompanhando. Não só nas galerias, mas pela televisão e pelo rádio. E chegará como um pacote, como um prato feito, como algo que vai chegar sem nenhuma possibilidade de debate. Nós, da bancada do PSOL, assim como os colegas parlamentares, tentamos fazer alguns emendas. E fizemos. Mas, infelizmente, das 15 emendas apresentadas por mim e pela vereadora Toninha Rocha, apenas uma foi aceita. E é importante também a gente ressaltar, porque essa nossa emenda, ela trata do respeito ao direito dos servidores. Porque na redação original do artigo 22, que ele dizia: fica autorizado por decreto do chefe do Poder Executivo a remoção dos servidores lotados nas secretarias fundidas. Ponto. Terminava aí. Nós conseguimos, e foi a única que nós aprovamos, repito, acrescentar a ser realizado estritamente em razão do interesse do serviço público, tendo em vista o interesse público, obedecidos os requisitos legais e resguardados os direitos dos servidores. Importante, mas nada mais além do que isso. O vereador Antônio Rocha, inclusive, vai falar sobre a questão da assistência social, assim como os vereadores do PT. Vai falar sobre a questão da coordenadoria da mulher, que pede também o status, não é, de secretaria. Ou seja, em alguns aspectos, nós estamos dando passos atrás. Preciso que as pessoas tenham compreensão disso. Não é? Eu penso que, eu sou da ideia de que se a gente tem que modificar, é para avançar. É para avançar. E não para retroagir a uma situação que já foi conquistada pela luta das mulheres, das assistentes sociais, da juventude, e que foi incorporada na legislação. Nós estamos retroagindo.
Assim como também nós retroagimos, senhor presidente, no nosso entendimento, quando nós tiramos a agência reguladora dos serviços públicos, que era vinculada ao gabinete do prefeito, e colocamos ela debaixo da supersecretaria que está sendo criada, de conservação e serviços públicos. Alguns dirão, mas não mexe na autonomia, e lembram o caso. Ora, veja, por que o prefeito colocou o IPLANFOR, que vai ser presidido pelo ex-deputado, meu amigo pessoal, Eudoro Santana, ligado ao gabinete do prefeito? Certamente porque ele quis dizer, esse órgão vai ter o texto. Porque ele poderia vinculá-lo à Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Por que ele vinculou a Habitafor ao gabinete do prefeito? Entendo que se ele está fazendo isso é porque quer dar um peso à questão habitacional, e é bom. Isso é bom também, a gente tem que dizer. É bom que esteja a Habitafor vinculada ao gabinete, é bom que esteja o PLANFOR vinculado ao gabinete. Estou aqui só para jogar pedra não, mas também para reconhecer. Mas no momento, vereador Elpidio, que eu tiro a agência reguladora que vai cuidar, inclusive, da fiscalização do problema da água nessa cidade. O pessoal de Fortaleza ainda está com problema de falta d'água. Essa cidade tem bairros e mais bairros não atendidos pela CAGES. É uma concessão do município para um órgão estadual. Precisa ter força um órgão desse para multar, para fiscalizar. E, no entanto, esse órgão ficou abaixo do secretário. Esse órgão vai fiscalizar o serviço de limpeza urbana da cidade e vai ficar no mesmo patamar do órgão que ele vai fiscalizar, que é o LUP. Nós tentamos unificar isso. Debalde, não houve acordo. Acharam que não existia. Talvez por essa ideia dessa supersecretaria, tá certo? Que vai dar conta de trânsito, de lixo, de transporte coletivo, enquanto que essa agência reguladora, tá certo? Ela vai ficar lá num patamar, tá certo? Num patamar inferior. É um retrocesso. É um retrocesso, eu preciso dizer isso. Como também nos preocupa muito, eu não quero encerrar, porque a vereadora Toinha também vai colocar as questões por aqui, como nos preocupa muito essa questão do limite de 25%. Veja, eu tinha apresentado uma emenda corrigindo o artigo 23, porque o artigo 23, na sua redação original, dizia que esta Câmara autoriza o prefeito para atender a nova estrutura organizacional do município, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente os recursos orçamentários aprovados. Ora, da forma como está redigida aqui, dessa forma como está redigida, líder Evaldo, significava dizer que não valeu nada a votação do orçamento, porque o prefeito, por decreto, poderia fazer toda essa modificação. Nós então propusemos 25%. Houve uma outra redação que previa a limitação. Mas o que é que acontece? Eu retiro em favor disso. Depois vem o emenda do vereador Carlos Mesquita, que retira desse limite de 25% o que houver de remanejamento com relação a esses órgãos que estão sendo criados. Ou seja, na prática se vai furar o limite de 25% que está estabelecido pela lei orgânica, pela lei orçamentária anual, a LOA, e que é uma obediência à lei 4.320/64. Então esses aspectos mostram que esse projeto, na sua concepção, ele é autoritário. Ele é autoritário. Porque, na verdade, é por decreto que essa reforma administrativa vai ocorrer na prática. Escreva o que a gente está dizendo aqui, porque isso não vai acontecer. Não vai passar. A decorrência daquilo não vai passar mais pela Câmara. Segundo, ele retroage. Ele retroage com relação a ganhos importantes na área da mulher, da assistência social e da área de regulação. E terceiro, dá um peso muito grande à Secretaria do Copa, que foi algo que eu não entendi. Por que a Secretaria do Copa ela funciona até o final de 2014, se a Copa acaba em agosto. Ou seja, há uma concepção de que vai estar tudo voltado para essas obras, esses megaventos, e nós temos que estar muito atentos com relação a isso. Muito atentos. Porque, efetivamente, se a gente não tem um anteparo para isso, tá certo? Esse mesmo processo de rolo compressor no sentido de que foi a ampla maioria, que inclusive rejeitou a maioria das emendas,
possa também se transformar numa política pública que diz respeito aos direitos humanos. Então, nós achamos que esse projeto, apesar de ter algumas coisas interessantes, tá certo? Ele é um retrocesso. Vou concluir. Ele é um retrocesso. Ele perde garantias que já foram alcançadas ao longo dos anos dessa cidade, tá certo? E ele dá amplos poderes ao chefe do Poder Executivo para depois fazer a verdadeira reforma que não vai passar por esta casa. Muito obrigado.